Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, quarta-feira, mais uma manhã, mais um dia que o Senhor vai ensinar aos nossos corações, vai falar aos nossos corações. Eu creio que poderosamente, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Vamos para o ensinamento daquilo que Jesus quer trazer aos nossos corações hoje, quarta-feira. E o tema é esse: precisamos do Espírito Santo. Pessoal, precisamos desesperadamente do Espírito Santo. O mundo precisa desesperadamente do Espírito Santo. O texto está no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: De tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhes será dado. Então ele saiu e foi embora. Jesus estava falando com os fariseus e saduceus, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas religiosas que sabiam muito das Escrituras, mas que duvidavam dele. Eles pediram um milagre como prova de que Jesus era realmente o Messias. Mas Jesus respondeu mostrando que eles conseguiam prever o tempo olhando o céu, porém não conseguiam ler os sinais espirituais que estavam acontecendo diante deles. Os milagres, as curas, o amor, a sabedoria e o cumprimento das profecias. Ou seja, faltava discernimento espiritual. Eles vinham com os olhos, mas não com o coração. Jesus então cita o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe e depois saiu vivo, Jesus ficaria 3 dias no sepulcro e depois ressuscitaria. Esse seria o maior sinal de todos, prova de que ele era o Filho de Deus. Nos dias de hoje, nos dias de hoje também é fácil observar e comentar o que acontece ao nosso redor, o clima, a política, as redes sociais, as modas, mas Jesus nos chama a olhar com olhos espirituais, a perceber os sinais dos tempos, o amor esfriando, a necessidade da fé verdadeira, a urgência de viver com propósito e arrependimento. Muitos ainda pedem provas para crer, mas o maior sinal já foi dado, a morte e a ressurreição de Cristo. O desafio é não viver apenas de aparências, mas de discernimento espiritual, percebendo o que Deus está fazendo e responder com fé, arrependimento e confiança. É isso, não preciso nem falar nada, já está explicado tudo aí, né? Os textos já explicaram. É, eu vou só deixar uma reflexão aqui. De nada adianta conhecimento sem o Espírito Santo. O conhecimento é fundamental para as nossas vidas, até porque Jesus, o Senhor disse lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano, que o povo morre ou estava morrendo porque faltava o conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento de quem Deus é, conhecimento de como Deus age, o conhecimento daquilo que Deus quer, né? E esse conhecimento é importante. Esse conhecimento vem através da leitura da palavra, vem através da teologia, vem através do estudo, né? De buscar, de estudar.
Mas de nada vai adiantar este conhecimento se não tivermos a presença do Espírito Santo para nos direcionar nesse conhecimento. É o Espírito Santo que vai revelar aos nossos corações aquilo que estamos recebendo de conhecimento. Simples. Eu vejo muito debates, eu gosto de assistir debates, eu gosto de assistir, eu vejo muitas coisas relacionadas à palavra de Deus na internet, né? Ou melhor, é a grande maioria dos meus, daquilo que eu procuro ver, né? Depois é sobre futebol. E às vezes, muito pouco de política, eu nem vejo política mais. É mais futebol e, e as coisas relacionadas a Deus. Eu vejo muita gente debatendo e a palavra de Deus indo em cima da exegese, da teologia. E é interessante você ter esse conhecimento, porque nós temos, é, como eu posso dizer, nós temos fundamento, armas, né? Mas de nada adianta não ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai trazer a revelação de Deus aos nossos corações. É Ele. Quem vai revelar aquilo que Deus quer transmitir, aquele ponto-chave daquilo que Deus quer transmitir é o Espírito Santo. E se não tiver, vai ser apenas conhecimento vazio, né? Sem sabedoria. Então, como o tema diz aqui, né? Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para tudo, né? Para tudo. Mas para entender os sinais, para compreender quem é Deus, como Deus age, para não querer ficar provando Deus, como eles estavam querendo provar Jesus. Não, quem tem o conhecimento e quem é cheio do Espírito Santo não fica provando Deus. Essa pessoa ela é conectada com Deus, essa pessoa ela é íntima de Deus. Essa pessoa ela não prova Deus, ela vive com Deus, ela obedece Deus, ela ouve Deus, ela é amiga de Deus, né? Então assim, é um relacionamento de realmente de amizade íntima. Então, mas é só através do Espírito Santo. Não tem como, não dá. Você não vai conseguir ouvir Deus, você não vai conseguir falar com Deus, você não vai conseguir obedecer a Deus, conhecer a Deus, se não for através do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Então, se você não é cheio do Espírito Santo, busque. Busque, porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, aquele que procura, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E Jesus continua, nós que somos maus não damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, se pedir, não lhes dará o Espírito Santo. Então peça, peça, porque se você pedir, ele te entrega o Espírito Santo, ele te dá o Espírito Santo. E aí, meu irmão, minha irmã, aí é outra coisa. Aí não tem como dar errado. Amém? Precisamos do Espírito Santo. Busque, busque ser cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.